3, 2, 1 e... Yo, Hulk aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Novel Brasil. Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho... Acho que o microfone tá baixo. A gente vai conversar um pouquinho a respeito de títulos. Quais os títulos, os tipos de títulos que você pode encaixar na sua obra. Possivelmente você já tá com dúvida aí de tipo, caramba, qual o título que eu coloco na minha obra? Como que eu faço um bom título? E por aí vai, né? A gente tem um vídeo especificamente falando sobre título, que é um corte de uma live que o Rosa ele explica a respeito de 3 tipos de títulos diferentes. Mas a verdade é que existem muitos mais tipos de títulos por aí, tá? E eu vou te dar aqui os títulos, tá bom? Os nomes dos títulos específicos, bonitinhos e tal. E aí, inclusive, se tu tiver qualquer dúvida, tu pode pesquisar mais a respeito daquele título específico. Quais são os tipos de títulos que existem? Bora começar pelo primeiro, tá? É o título explícito objetivo. Eles fazem referência explícita ao conflito ou ao personagem central da obra, né? De forma mais objetiva possível. Então, por exemplo, Harry Potter. O conflito, os personagens são quem? Harry Potter, beleza. Romeu e Julieta. A metamorfose. O processo, né, que é ali do Kafka. Todos esses tipos de títulos é um título explícito objetivo. Então ele vai direto ao ponto. É o nome do personagem, dizendo o que é que vai acontecer. A metamorfose fala sobre o quê? Fala sobre uma metamorfose. É um garoto que virou uma barata. Exatamente isso. E pronto, entendeu? É tipo isso, assim, pimba. Título explícito objetivo, vai direto ao ponto. Pimba. Nome do personagem, nome do conflito, o garoto que comeu o mundo. Tô brincando. Isso daí já tem uma variação. A variação dos títulos explícitos ou objetivos é o seguinte: é o título explícito desenvolvido. Ele comenta o conflito ou personagem central da obra, tá? Só que de maneira mais direta, porém oferecendo algum elemento adicional para dar a ele mais especificidade. Por exemplo, Dom Quixote de La Mancha, Morte em Veneza, Memórias Póstumas de Brás Cubas, A Morte de Ivan Ilitch, Alice do País das Maravilhas, O Velho e o Mar. Então, existe essa variante. A gente tem agora o título implícito, que é aquele que faz referência indireta ao conflito ou ao personagem central da obra, tá? Esse tipo de título é que ele costuma fazer mais sentido depois da leitura do livro, tá? Então é o título que você descobre depois, enquanto você lê a obra. Por exemplo, a gente tem O Estrangeiro, que conforme você vai lendo, né, você termina a leitura, você descobre que o estrangeiro no título ali não é só alguém que veio de outro país, mas também alguém com ali uma moral, né, totalmente distante da sociedade aceitável. E a gente tem também outro que é O Apanhador no Campo de Centeio. E de novo aqui, o título ele é uma referência ao protagonista, tá? Mas ele é feito de uma maneira indireta, tipo metaforizada, sacou? Títulos sugestivos, que eles são bem parecidos com os implícitos, só que eles focam em elementos, tá? Chama o leitor para descobrir o sentido da parte da leitura. O título explícito e o título implícito, eles focam nos personagens e conflitos. Enquanto o título sugestivo, ele já foca em um elemento da tua obra específica, entendeu? Não é necessariamente o elemento principal, mas é um elemento em si. Sacou? Por exemplo, a montanha mágica. Tipo, por que a montanha é considerada mágica? O Senhor dos Anéis. Você vai dizer, putz, isso daqui é um título explícito, não um título sugestivo. Ou um título implícito. Não, isso aqui é um título sugestivo. Por quê? Porque a história não é sobre o Senhor dos Anéis. A história é dos hobbits indo até a montanha para queimar o anel. O Senhor dos Anéis, ele é um elemento dentro do texto, sacou? A gente tem também o Senhor das Moscas, que é a mesma coisa. Não é como se isso fosse o elemento principal da história, mas isso causa aquela dúvida, entendeu? De tipo, putz, o Senhor dos Anéis? Como assim o Senhor dos Anéis? É o cara que come o cu de todo mundo, tá ligado? O próximo e último aqui que eu vou comentar são os títulos poéticos, que eles falam sobre conflito e o tema, né, central do livro, mas mostrando de um jeito poético sobre ele. Então a gente tem A Insustentável Leveza do Ser, Em Busca do Tempo Perdido, O Sol Também Se Levanta, Enquanto Agonizo. Então percebe que nesse título poético é de fato poesia, entendeu? É uma coisa bem poético mesmo, tá ligado? Você encontra livros assim de poéticos até em títulos de livros de poesia, tá ligado? Eu não recomendo pra web novel você utilizar títulos poéticos. Enfim, vamos aqui revisar o que é que a gente acabou de falar, tá? Quais são os títulos? Título explícito ou objetivo é o primeiro. O título explícito é o quê? Ele pega um conflito ou um personagem, tá? E bota no título. Conflito, personagem, caguei. Bota no título. Aí, a variante do título explícito é o título explícito desenvolvido, que é mais ou menos
é o título explícito, tá? Dizendo, tipo, o que vai acontecer na história? Morte. Mas morte aonde? Morte em Veneza. Isso é o desenvolvido, tá bom? Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso é um título explícito desenvolvido. Você pegou um título explícito. A história é sobre o quê? Sobre as memórias póstumas. Beleza. E desenvolvido. De quem? De Brás Cubas. Você colocou tanto o conflito quanto o personagem, tá bom? Então, enfim, título explícito desenvolvido é basicamente isso. Você dá... O título implícito, ele ainda fala sobre o conflito, tá? E os personagens centrais ali da sua obra, ok? Só que de uma maneira mais implícita. É quase como se fosse um pouco metaforizada, entendeu? Como estrangeiro, né? E o apanhador no campo de centeio, como eu falei. Mas lembrando, o título implícito ainda fala sobre o conflito e o personagem central. Aí o título sugestivo é que você fala sobre um elemento que tem na sua história. E não necessariamente esse elemento é o principal. Ele pode ser um elemento principal, mas ele não é ali o conflito principal em si. Ele não é a parada, o bagulho doido, entendeu? Dá pra entender? Então, esse é o título sugestivo, como A Montanha Mágica, O Senhor dos Anéis, O Senhor das Moscas, por aí vai. E por último a gente tem os títulos poéticos, que tu vai encontrar muito em título de poesia, essas coisas e pimba, que são esses nomes cheios de frufru, cheios de significado, e que representa ali uma visão mais poética a respeito da obra como um todo e piriri. Enfim, você conseguiu perceber que os tipos de título, eles vão caminhando de tipo mais concreto e objetivo até se tornar mais abstrato? Eu falei, né, do título explícito e por último eu falei sobre o título poético, tá? Mas assim, é exatamente isso. Ou seu título ele é objetivo, ele é meio objetivo, ou ele é super poético, né? Ele é mais abstrato assim e tal. Você pode resumir dessa maneira. Não existe melhor ou pior, tá? Só existe a preferência de cada autor. Analise esses títulos e pergunte a si mesmo, onde é que está o título da sua obra, tá? Em qual desses aqui eles se classificam. Se você tem já uma obra, me diga aí nos comentários qual é o título que ele se classifica. Mas enfim, eu vou ficando por aqui. E bom, é isso. Até mais.